Olá, nesse módulo a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens sobre o no-code. Agora que você já está sabendo um pouco mais, já viu as ferramentas, já viu várias informações, é legal a gente saber um pouco do que você pode ponderar na hora de tomar uma decisão e utilizar ferramentas no-code ou não. Cada decisão tem o seu preço, então vale sempre pensar nisso, fazer boas escolhas e viver com as consequências. Então, é sempre importante você escolher e saber que o que você escolheu vai vir com suas consequências, sejam elas boas ou ruins. Então, sempre pense antes, decida e defina com cautela para que você não se arrependa depois, tá? Vantagens sobre o no-code. Então, o que a gente pode trazer sobre pontos positivos da utilização do no-code? Não precisa saber programar, né? Então, você não precisa escrever código. Essa é a grande vantagem do no-code em relação a todas as outras opções que você tem, que é realmente tirar essa barreira de saber programar e escrever código. Isso facilita com que quase qualquer pessoa consiga realmente começar a entrar no mercado de tecnologia e criar suas aplicações. Isso tem um poder incrível, né? Uma vez que a gente baixa essa barreira de entrada, mais pessoas, às vezes, que não têm um background tecnológico, podem aprender e podem entrar e começar a criar suas próprias soluções. Inclusive, no code é uma profissão, né? E acredito que essa profissão vai começar a ser cada vez mais comum e empresas, de fato, comecem a buscar profissionais com título no cargo realmente de ser um especialista no code, um designer no code ou um programador no code. Então, realmente, isso é o aprendizado de uma nova profissão que vai dar uma boa oportunidade para várias pessoas que quiserem ingressar. Então, além de você não precisar saber programar e de fato escrever o código, né? Porque mesmo que você saiba, você vai demorar um tempo considerável para escrevê-lo, né? Você também vai ter realmente um menor tempo de desenvolvimento no geral, se comparado com o método tradicional, porque realmente a velocidade em que você consegue criar uma aplicação no code, uma solução no code, é muito menor do que se você fosse realmente escrever tudo na mão e fazer tudo de maneira manual. Então, o tempo de desenvolvimento também acaba sendo uma grande vantagem em relação à utilização do no-code. Outro fato bem importante, bem considerável, é o baixo custo para criar uma solução, né? Principalmente comparado com o método tradicional de code, né? Porque realmente as ferramentas no-code são muito mais baratas, o custo delas mensal é muito baixo, e também o profissional que vai fazer a criação da aplicação vai demorar muito menos tempo para fazer, e o menos tempo também reflete em custo, né? E também o fato de você precisar de menos profissionais para construir o mesmo tipo de aplicação que talvez com o método tradicional você precisaria de dois, três, quatro profissionais para fazer o mesmo tipo de aplicação, e consideravelmente o custo desses profissionais elevaria o custo do projeto. Com o no-code você consegue economizar nesse quesito também. Então, tanto no recurso humano como no recurso de tempo também, e o preço das ferramentas e o preço final que essa solução vai acabar custando. E também você não precisa se preocupar com infraestrutura, servidores, hospedagem e tudo mais, porque geralmente as ferramentas no-code ou low-code, elas oferecem a hospedagem pela própria plataforma, né? Então, quando você já utiliza essas ferramentas, elas já vão ficar hospedadas ali mesmo, e o plano que você vai pagar mensalmente vai cobrir os custos de hospedagem, infraestrutura e armazenamento. Então, geralmente o que você vai gastar, a parte é mais uma compra de um domínio e o plano da ferramenta. E com isso você vai poder ter sua ferramenta rodando, e caso você precise de mais recursos, você faz um upgrade no plano que você está utilizando atualmente, e aí você vai fazer o upgrade e ter mais recursos disponíveis alocados para sua aplicação. Mas você de fato não precisa fazer nenhum tipo de configuração de servidor, de DNS, de hospedagem, de nada disso, porque as ferramentas vão oferecer isso para você, e você não precisa ficar se preocupando constantemente se você bater o limite da sua hospedagem ou da sua capacidade de processamento do seu servidor. Você com certeza vai ser avisado e você vai ser solicitado para fazer um upgrade, vai poder fazer upgrades e resolver isso de uma maneira muito mais simples do que realmente, de fato, cuidando de toda essa infraestrutura, tá? E também o fato, né, muito considerável, é que é relativamente muito mais fácil de aprender no code, com pouco tempo de investimento e aprendizado. Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas você pode aprender no code de uma maneira bem fácil e em pouco tempo já começar a criar suas aplicações. Então essa também é uma grande vantagem. Logicamente, nem tudo são flores, a gente tem sim algumas desvantagens, então vamos comentar sobre elas também, que é bem importante para você conhecer. Bom, algumas ferramentas ainda precisam de evolução ou têm limitações, né? Como tudo, a gente sempre vai encontrar algumas barreiras ou limitações,
comentei lá no módulo anterior que é importante você ser criativo também para superar esses obstáculos, mas em alguns momentos eles realmente podem existir, tá? E as ferramentas também são relativamente novas, estão sempre em evolução, como eu também já comentei, e aí a gente vai ter que aguardar, então, às vezes, algumas evoluções em alguns pontos específicos que ainda precisam de melhoria, tá? Então, isso pode ser, em algum caso, uma barreira ou uma desvantagem para você. Mas eu recomendo realmente você estudar cada caso, caso a caso, e depende muito do que você está tentando fazer, do que você está tentando alcançar. Então, talvez esse ponto possa ser uma desvantagem, mas em alguns casos ele pode também não existir, assim como todos os outros que eu vou comentar aqui. Existe também uma desvantagem que é relativa, pode ser uma desvantagem, como também pode ser uma desvantagem que traz vantagens em alguns casos, que é ficar dependente de uma plataforma ou uma ferramenta que você escolha utilizar. Por quê? Porque realmente você vai ter a sua aplicação toda criada ali naquela plataforma ou naquela ferramenta no code ou low code, e você vai ter que para sempre, né, ficar ali amarrado a essa solução. Mas, como eu falei, pelos outros benefícios que você vai ter, talvez esse ponto de desvantagem não seja tão relevante. E também depende do momento que você está na sua aplicação e do que você está tentando alcançar. Então, às vezes, vale a pena ter um ponto de desvantagem em relação a outros pontos de vantagem, tá? Então, vale estudar muito e conhecer e saber que existe isso também. Pode ser necessário usar múltiplas ferramentas para atingir os seus objetivos. Então, pode ser que a solução acabe aumentando um pouco o custo por você ter que pagar por várias ferramentas para ter várias soluções acopladas. Então, isso pode aumentar um pouco o custo, é um ponto de atenção, mas também é um ponto benéfico, porque imagina você ter que construir todas as soluções que você precisa se você fosse construir do zero, né? Em vez de pagar uma pequena taxa para utilizar um serviço, uma ferramenta que já existe, que às vezes pode ser muito mais vantagem. Mas pode ser um ponto de desvantagem pelo fato de você ter que aprender e plugar várias ferramentas, fazer todo esse setup, tá? É difícil de você criar uma solução muito customizada ou muito complexa, pelo menos atualmente, mas como a gente viu, a gente já tem ferramentas indo para o caminho de gaming, no code com AI, né, com a inteligência artificial, machine learning, tudo mais. Então, assim, a gente ainda está caminhando, só um começo para essas tecnologias mais avançadas, mas a gente eventualmente chega lá. Porém, se você, por exemplo, está querendo criar uma ferramenta de machine learning ou alguma coisa que realmente é muito disruptiva ou muito inovadora, provavelmente não vai ter uma solução ainda no code ou low code para você fazer isso. Então, quando, por exemplo, você está criando uma ferramenta no code para deixar mais fácil a utilização de machine learning, você não vai criar com ferramentas no code, você vai criar com código tradicional mesmo. Por quê? Porque você está criando uma coisa que não existe, né? Então, quando a gente fala de tecnologias muito disruptivas, muito inovadoras, coisas que não existem, provavelmente você não vai criar com no-code, porque o no-code ainda não está nesse nível para você fazer coisas totalmente complexas, algoritmos, coisas muito sofisticadas. Então, tenha em mente isso. Em alguns casos pode ser difícil escalar, porém eu digo que depende, muita gente tem medo disso e fala sobre isso, né? Porque o no-code não escala, ou low-code não escala, tal, mas isso é muito dependente também de como você estrutura e você constrói a sua aplicação, tem boas práticas para você construir a sua aplicação de uma forma que escale melhor e que não dê problema, e talvez, às vezes, não está escalando porque você construiu errado ou tinha uma maneira melhor de construir, você ainda não fez isso. Então, é muito relativo, muito dependente também de cada caso a caso, mas pode ser que em algum momento realmente seja difícil escalar, mas também isso aqui pode ser uma dor boa, né? Porque uma vez que você já usufruiu da tecnologia no-code ou low-code para construir sua aplicação lá no começo, onde você não sabia se a sua aplicação iria dar certo, você economizou muito tempo, muito esforço, muito dinheiro, até chegar no momento que realmente você tenha um cenário onde você não consegue mais suportar essa stack de ferramentas que você escolheu, e aí realmente você precisa partir para uma outra solução. Mas esse eu diria que é aquele problema bom, que você tem a demanda, né? Você já tem a grande necessidade de escalar, e aí você já validou e já tem receita para investir, já sabe, já tem uma coisa mais certa, um produto que já está dando certo, e aí você pode partir para outras soluções gradativamente. Então, é um bom cenário de se ter,
dado que você conseguiu chegar nesse estágio justamente por ter utilizado tecnologias no-code no começo. Então, tem isso em mente também. E aí, como toda ferramenta, né, é necessário um aprendizado. Então, da mesma forma que aprender a programar exige tempo e dedicação, aprender a dominar ferramentas no code também vai exigir. Porém, o que é muito diferente é que a barreira de entrada e o tempo necessário para aprender uma tecnologia, uma ferramenta no code, é consideravelmente muito mais baixo se a gente comparar com o método tradicional. Então, isso acaba sendo uma vantagem competitiva bem interessante, tá? E aí, vou falar para vocês um pouco de recomendações do que a gente pode utilizar no code, né? Então, no code seria muito bom e muito interessante de se aplicar para criar sites, landing pages, MVPs, né? Os mínimos produtos viáveis, a primeira versão ali do seu aplicativo, do seu produto digital para você testar, para você validar, entender se a solução está resolvendo realmente um problema e pegar feedback com seus usuários e continuar melhorando. Então, é excelente para MVPs e startups. Para soluções internas também, como eu já falei, comentei, tem várias ferramentas que são no-code criadas justamente para trazer soluções internas para os seus times. Então, isso vem aumentando bastante. Essas opções são muito interessantes para você fazer a utilização para a criação de soluções internas. Automatizar processos repetitivos ou processos manuais, coisas que não são digitalizadas ainda na sua empresa. Então, com isso, fazer essas automações de processos, plugar, integrar ferramentas, automatizar tarefas e coisas repetitivas, e também acelerar a transformação digital, né? Então, empresas ainda que não têm uma cultura muito digital, que não tenha todas as áreas ainda automatizadas e digitalizadas, você pode criar vários tipos de ferramentas e soluções para acelerar esse processo de digitalização das empresas, tá? Agora vamos falar sobre um pouco das desvantagens do code, né, que seria o método tradicional. A principal desvantagem em relação ao método tradicional e o método no-code é que para aprender a programar e dominar linguagens de programação, você vai levar alguns anos para chegar no nível de desenvolver uma aplicação com código, se você comparar ao mesmo tempo que você precisaria de investimento e aprendizado para fazer a mesma aplicação utilizando código, não sem código, né? Utilizando no code. Então, assim, reformulando a frase aqui, mesmo tempo que você precisaria de estudar e se dedicar e aprender para criar uma solução com código, comparado ao mesmo tempo que você precisaria para fazer a mesma aplicação sem código, com ferramentas no-code, seria muito maior com código do que no-code. Então, assim, vamos supor que você tivesse um aplicativo ali, num contexto específico que você quer criar. Para criar esse aplicativo utilizando no-code, você utilizaria menos tempo para aprender e menos tempo para fazer do que fazendo com código e aprendendo toda a informação, todas as skills necessárias para você fazer com código, né, na mão mesmo. Então, você demoraria muito mais tempo de aprendizado e também de execução fazendo com o método tradicional do que fazendo com o no-code. Então, por isso que o no-code é bem legal, né? Porque você pode entrar nesse universo construindo aplicações com muito menos conhecimento, muito menos tempo, e aí talvez, se você se interessar muito pela área também, você pode aprender a codar, e você pode complementar esse conhecimento e chegar mais longe, com certeza. Como eu falei, uma coisa não exclui a outra, tá? São soluções interessantes que estão relacionadas, disponíveis para você fazer a utilização quando for melhor. Mas, de fato, se a gente colocar numa balança e comparar as duas, o no-code acaba sendo mais rápido e mais fácil de aprender, tá? E aí, temos vantagens também em relação a saber programar, saber escrever código, tá? Porque saber programar hoje é uma skill altamente, né, procurada no mercado e vai te trazer diversas possibilidades e oportunidades. Então, com código, a gente tem um cenário onde quase tudo, né, é possível, entre aspas, aí, né? Também tem algumas limitações, mas você vai ficar menos limitado, né? Ou vai ficar limitado apenas ao seu conhecimento que você tem no momento, né? Ou sobre as soluções que existem disponíveis para você criar algo com código. Mas, geralmente, você saber programar te limita menos do que você saber no code, né? Então, assim, de fato, se você já sabe programar ou se você quer programar, vai ser interessante de qualquer maneira, porque vai te dar uma visão de como as coisas funcionam,
do que você pode fazer, você vai conseguir entender também melhor o que você faz com no-code. Mas, se você começar com no-code, né, provavelmente em alguns anos pode ser que você tenha algumas limitações, mas e você aprenda a codar e supera essas limitações com o low-code também. Ou pode ser que você não tenha limitação nenhuma, tudo vai depender do que você realmente está querendo fazer, tá? E aí fica muito difícil dizer sem saber realmente para que você vai aplicar no code. Às vezes o que você quer fazer é tranquilo e vai ser suficiente, você não vai aprender, não vai precisar aprender mais nada. Às vezes você quer fazer uma coisa muito sofisticada, ou você já tem um background tecnológico, você já é um profissional da área, você já, de fato, hoje consegue fazer coisas muito sofisticadas. Então, é natural que quando você utilizar no code, você possa talvez se sentir limitado, mas talvez é uma questão de você também aprender um pouco mais do que dá para fazer e saber utilizar da melhor forma e se reinventar, tá? E repensar os seus conceitos, o seu mindset atual. Então, tem vantagens e desvantagens em relação ao no-code e também ao code. Eu acho que o mais interessante é a gente usar o melhor de cada um dos mundos para conseguir chegar onde a gente quer chegar, tá? E também, quando você sabe codar, né, e você está utilizando ferramentas no-code, é aí que entra o low-code, né? Então, se você sabe programar, utilizar ferramentas no-code ou low-code pode ser também um prato cheio para você. Por quê? Porque você pode realizar o que é simples e fácil visualmente, e vai ser muito mais rápido também, e criar o que não é possível ou que você quer fazer a mais com código, porque você tem esse conhecimento, você tem essa capacidade. E uma ferramenta low-code vai te proporcionar você poder usar o melhor dos dois mundos, né? Então, essa combinação ela pode ser muito poderosa e muito interessante para você que já domina programação ou também quer dominar e quer aprender, trazendo novas possibilidades para você. Então, você vai ter a possibilidade de economizar tempo com o que é simples e focar em soluções mais complexas com código, como, por exemplo, o que eu falei sobre criar coisas que não existem, inovadoras e tudo mais. Então, essas soluções realmente mais inovadoras vão ser mais desafiadoras para você criar, e aí você pode realmente usar toda a expertise de código e todo o seu conhecimento em programação para quebrar a cabeça ali mesmo nessas coisas mais difíceis e fazer coisas mais comuns, mais de praxe, que vão começando a ficar mais comoditizadas, né? Mesmo com programação, com low code e no code, tá? Então é uma boa ideia aqui para você pensar. E, logicamente, também temos desvantagem do low-code, tá? Então, ferramentas low-code, elas são mais difíceis de aprender. Por quê? Porque uma vez que a gente entra, né, com essa parte de código, a dificuldade também aumenta, né? Então, acaba sendo um pouco mais difícil do que uma ferramenta no-code. E, geralmente, o seu custo é um pouco mais alto, né? Porque essas ferramentas low-code, pelo menos no momento, né, elas são mais focadas para grandes empresas, soluções para multinacionais, grandes corporações. Então, às vezes, elas são mais caras porque elas sabem que essas empresas podem pagar e acabam tendo um ticket mais alto. Então, pode, às vezes, não compensar para uma pessoa, né, que quer criar um aplicativo, que está começando, pagar uma licença caríssima de uma ferramenta que é mais focada no mercado corporativo ou para multinacionais, tá? Dependendo da sua solução também, utilizar uma ferramenta low-code pode ser uma bazuca, né? Talvez você não precise de tantos recursos, você não precise de tanta complexidade. Você só precisa, às vezes, criar uma solução simples, um aplicativo bacana, simples, uma aplicação web simples, e para que você vai entrar numa ferramenta super robusta, super cheia de coisas mais complexas? Isso vai te atrasar. A solução que você vai fazer também, às vezes, é mais do que você precisa, né? O que a gente chama de overkill. Então, realmente acaba sendo uma bazuca para matar um inseto ali que podia ser feito com um negocinho de matar mosquito simples, fácil, objetivo e bem barato. Então, pense nisso também, né? Você precisa, de fato, de uma solução tão robusta, tão parruda, tão cara, mais complexa, que vai agregar mais complexidade, que vai te pedir mais conhecimento, vai precisar de código realmente. Se você não precisa, vai para uma solução mais simples, mais no-code, e resolve o seu problema todo de forma visual e nem perde tempo codando, entendeu? Porque você não precisa disso nesse momento. E mesmo sendo low-code, ainda podem existir limitações, né? Como tudo, até com código também existem limitações. A limitação pode estar no seu próprio conhecimento mesmo, do que você consegue fazer, ou também pode estar em alguma barreira da própria ferramenta, algo que ela não faça, que você precisava que fizesse e tudo mais. Mas, como eu falei também, tenta sempre usar a criatividade, dar uma hackeada, achar outras formas, que também isso é uma ideia do no-code, né? Você conseguir quebrar barreiras, conseguir fazer
as coisas acontecerem com poucos recursos e com os recursos existentes, né? Em vez de ficar querendo criar soluções mirabolantes ou coisas muito sofisticadas. Primeiro tenta resolver o problema de uma forma simples, tenta fazer rodar, acontecer, e daí depois você pensa em outros caminhos e outras soluções, mas pelo menos você já tem uma solução rodando, tá? Um pouco também de pensamento de Lean e Agile. Algumas informações extras do no-code, né? Então, a gente tem uma baixa barreira de entrada. Então, como eu falei, qualquer pessoa pode aprender, que tiver interesse, que tiver engajamento suficiente, pode aprender no-code, pode começar a brincar com essas ferramentas e até tornar isso uma profissão e começar a atuar de forma profissional. Isso muda vidas, tá, gente? Porque, às vezes, uma pessoa que não tem um conhecimento de tecnologia tão grande pode se interessar, assim como eu utilizei o front page, né? Para criar um site a partir de um trabalho que eu fiz na escola, e isso se tornou de fato a minha profissão, e eu comecei a me interessar pela área dessa forma. Eu acho que pode acontecer com qualquer pessoa, e isso transforma vidas, tá? E também ele possibilita tirar ideias do papel com facilidade. Então, às vezes, você tem uma ideia que você quer criar, você pode ir lá facilmente, com pouco tempo de investimento, pouco aprendizado e baixo custo, tirar essa ideia do papel e ver se essa ideia realmente vinga no mercado, se transforma em alguma coisa, e dá a possibilidade de você criar coisas sensacionais e talvez fazer aplicativos aí fora da caixa que ganhem o mercado e cresçam bastante. Isso pode transformar também a sua comunidade, né, o seu entorno, você criar uma solução ali que resolve um problema que às vezes ninguém está olhando, só você está olhando, ou você vive aquela realidade, criar uma solução para melhorar o seu entorno, melhorar alguma coisa na sua comunidade em volta, seja dentro da sua casa, para você, para sua família, ou até algo um pouco maior na sua cidade, na sua comunidade, no seu bairro, enfim. E em poucas semanas você pode tirar o seu projeto do papel e tornar ele realidade, né? Então isso é sensacional, você poder em tão pouco tempo construir soluções e colocar no mercado realmente e já conseguir atingir os seus objetivos aí, criar coisas reais que podem ser utilizadas. É muito fácil de criar soluções iniciais, como eu falei, para MVPs, startups, é excelente, e você pode testar, coletar feedbacks dos seus usuários para melhorias. Então, isso facilita bastante o processo de evolução, de criação de produtos digitais, onde você coloca rapidamente uma versão no ar, né, e deixa as pessoas usar e começa a coletar feedbacks, começa a visualizar se aquilo está funcionando ou não, e rapidamente você pode fazer evoluções constantes e melhorar até chegar numa solução sofisticada, uma solução que realmente está pronta para o mercado e faturar bastante em cima disso. Um ponto legal de falar é também que o movimento no-code ele possibilita a criação de um movimento que tem se tornado cada vez mais popular e relevante, chamado Citizen Developers. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas também seria legal você procurar um pouco mais informações. Vou te falar um pouco sobre o que significa, mas você pode se informar mais na internet sobre o que são os Citizen Developers. Esse termo, segundo o Gartner, que é um órgão de pesquisa bem interessante, né, um site de pesquisas e informações sobre o mundo de tecnologia bem importante, ele está definindo o Citizens Developers como o seguinte, né? O Citizen Developer é um usuário que cria um novo negócio, né, ou aplicações para consumir dentro de um ambiente, né, que seja corporativo, e ele faz esse desenvolvimento, né, de aplicações com o aval das equipes de TI dentro dessas empresas. Então, imagina pessoas, né, que às vezes não têm um background tecnológico, ou até podem ter dentro das empresas, criando soluções, né, e desenvolvendo soluções para outras pessoas ou para elas mesmas dentro da empresa, com o aval da equipe de TI, né, dessa corporação. Então, isso abre as portas para que mais pessoas criem aplicações dentro das próprias empresas para resolver seus problemas, melhorar e automatizar processos. Tudo isso com o aval, logicamente, da parte de TI dessa empresa. Bem legal. E aí, esse movimento, né, faz com que essas pessoas estejam criando essas soluções para elas ou para a própria área, mesmo otimizando esses processos, criando essas novas soluções para otimizar o dia a dia e resolver os problemas que podem ter ali dentro daquela empresa, né? Então, às vezes, você está lá trabalhando num setor, você vê que uma outra área está apanhando bastante com um processo, ou até na sua área mesmo tem um processo que está ruim, né, que precisa ser melhorado, mas às vezes você não tem um budget, né, para transformar aquilo em um projeto de fato, ou a equipe de TI está super sobrecarregada e não consegue dar atenção àquela sua necessidade, né,
ou a necessidade é tão pontual numa área que tem muito pouco budget, mas que poderia trazer vários benefícios, mas ninguém está olhando para aquilo, você pode, às vezes, olhando para aquilo, com o aval da equipe de TI, conhecimento da empresa, começar a criar uma solução para resolver aquilo e fazer com no-code, né, e com muito baixo custo, trazer uma solução para dentro da empresa. Então, o no-code vai possibilitar que pessoas que às vezes não diretamente relacionadas com tecnologia também possam desenvolver e propor soluções para problemas existentes dentro das empresas, o que é muito legal. Eu vou comentar também sobre esse termo aqui chamado Shadow IT, né? Não sei se você também já ouviu falar sobre ele, mas também é um termo bem relevante de se conhecer e está um pouco relacionado também com a parte de no-code. O que é Shadow IT, né? O Shadow IT é um termo que está relacionado com o uso de ferramentas internas dentro da empresa, não oficiais, ou até talvez ferramentas que existam, como, por exemplo, uma que é bem comum que acontece, né, é o Excel, onde os dados da empresa são transferidos de algumas plataformas ou algumas ferramentas, que são as ferramentas oficiais da empresa, para outras plataformas ou ferramentas que não são as oficiais, né? Isso acontece muito comumente, tá, gente? Não é algo que acontece em uma ou outra empresa, mas as grandes empresas também sofrem com isso. E é muito comum, né? Porque o acesso a essas ferramentas como Excel, por exemplo, é bem tranquilo, né? É bem difundido, as pessoas usam bastante. E só que o que acontece é que às vezes tem uma ferramenta oficial dentro dessa empresa, que é onde ficam todas as informações, mas por algum motivo as pessoas acabam extraindo essas informações e passando, às vezes, por uma planilha de Excel ou para outras ferramentas, porque elas querem automatizar um processo, elas querem fazer alguma gestão daquela informação de uma maneira diferente, então elas acabam criando essas alternativas para fazer o seu trabalho no dia a dia. Porém, existe um problema, né? Porque, assim, essa é uma prática que pode ser comum, assim, que acontece dentro das empresas, mas causada por uma falta de uma solução, uma limitação, né, de uma ferramenta existente. Só que essas soluções paralelas no dia a dia podem causar um problema, porque o que acontece? Em alguns casos, esses dados eles podem ser sensíveis, né? E eles, de fato, não poderiam estar sendo transferidos para essas ferramentas, mas elas, por facilitar, né, o processo que você tem que concretizar naquele dia a dia, elas acabam acontecendo. E, às vezes, não por maldade mesmo, né? Às vezes por uma necessidade da gente otimizar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho ser mais eficiente. Mas pensa num banco, por exemplo, né, onde tem lá as informações sensíveis dos usuários e às vezes um funcionário desse banco passando essas informações para uma planilha de Excel não autorizada, e se essa planilha cai nas mãos de uma pessoa mal intencionada, né? E aí, esses dados acabam sendo vazados. E isso perde o controle da empresa, que muitas vezes tem alguns selos, né, e algumas certificações de compliance importantes que não podem ser perdidos. E isso acaba criando um conflito ali com essas práticas de Shadow IT acontecendo, que é muito preocupante, né? E com a possibilidade, né, da criação de soluções internas de forma mais simples através de ferramentas no-code, uma necessidade, às vezes, que não teria tempo ou recursos para ser resolvida através de um projeto, acaba sendo viável e pode ser resolvida de forma oficial junto com a área de TI, junto com a empresa, removendo essa necessidade e a existência de Shadow IT. Então, em vez de você ter o cenário onde as pessoas criam essas soluções e passam os dados para os outros lugares, é muito mais empoderar os citizen developers, né, de forma alinhada e estruturada, para que quando houver a necessidade de uma solução, de uma automação, de uma integração, de uma melhoria de processo, possam ser acionadas essas pessoas dentro da empresa para começarem a criar soluções utilizando ferramentas no-code e minimizar cada vez mais a existência dessa questão do Shadow IT, né? O que tem acontecido também é que empresas têm criado áreas internas de no-code dentro, né, das suas corporações, dentro das suas operações, e aí existe um grupo de pessoas especialistas em no-code, né, estão lá dentro dessa empresa para justamente pegar essas demandas que vão sendo levantadas pelos funcionários de outras áreas, entender essas demandas, entender quais são os problemas, entender como funcionam os processos, para daí projetar e construir soluções com no-code, né, de forma bem rápida, com um custo bem mais baixo, e implementar essas soluções
para que as áreas se integrem melhor, troquem mais dados, consigam operar de uma maneira melhor conforme a necessidade que foi detectada ali. Então, é uma tendência que, como eu comentei, né, nas previsões, de que nos próximos anos as empresas comecem a adotar mais e mais ferramentas no code, eu acho que uma grande parte vai ser dessa forma, né? As empresas vão ter ou profissionais dedicados ali dentro, sendo intitulados como Citizen Developers e fazendo esse uso dessas ferramentas, ou às vezes pessoas específicas de alguma área que têm um pouco mais de background tecnológico ou não, ou se interessam pela área de no-code, acabam estudando e querem implantar, tem autorização para fazer isso, começam a implementar, ou empresas que já encabeçam de fato e criam áreas no-code, já veem o potencial disso e acabam investindo em alguns profissionais ali iniciais para suprir essas demandas que são levantadas pelas áreas, pelas pessoas que indicam ali as demandas necessárias e vão atuar dentro da empresa com o principal objetivo de criar soluções internas e implementar novas soluções por meio de no-code para fazer essas áreas operarem melhor e fazer o que elas precisam de maneira eficiente, com pouco investimento e pouco tempo e baixo custo, e sempre melhorando esses processos com ferramentas no-code, tá? Então, nesse módulo, a gente viu um pouco, né, sobre as vantagens e desvantagens da utilização de no-code, de low-code, de code, e também falamos mais informações aí sobre um pouco de alguns termos interessantes, Citizen Developer, Shadow IT. Espero que você tenha gostado bastante desse módulo. E no próximo módulo eu vou te dar algumas dicas de como você pode começar com no-code. Eu acho que até esse ponto você já deve estar convencido, né, da quantidade de coisas que você pode fazer com no-code, low-code, e já deve estar pensando, né, Caio, como é que eu posso começar a aprender no-code? Então não se preocupe, no próximo módulo eu vou te falar sobre como você pode começar e te dar várias dicas interessantes para você aprender. Até o próximo módulo.